Bom dia, meu nome é Morgana, eu moro na cidade de Brusque, eu tenho 33 anos. Eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Eu já fazia tratamento há 2 anos, já faço, né, tratamento há 2 anos com a minha endocrinologista, a doutora Andressa, e 2 anos com ela, mas já tentei de tudo nesses anos todos para fazer algo que me fizesse emagrecer. Claro que no início, quando eu comecei, emagreci bastante, mas tomando medicamento, sem acompanhamento médico, volta tudo, né? Acho que vocês se identificam com isso. E eu comecei o inverso, fiz tudo errado antes e depois fui procurar médico. Então, quando eu procurei a doutora Andressa, eu já estava numa situação em que emagrecer já era um sacrifício. Comecei o tratamento com ela, eliminei 12 quilos, e só que esses 12 quilos voltaram também depois, porque a gente fica muito angustiado, muito meio que desiste, né, no meio do caminho, porque é difícil. E aí, na última consulta que eu tive com ela em abril, eu comentei com ela, antes de consultar pelo Skype, eu falei com ela que eu tinha visto alguns vídeos na internet, visto várias pessoas, tenho 2 pessoas que trabalham comigo que fizeram a redução do estômago, a Renata e o Celso. Inclusive fizeram com o médico que eu vou fazer, o Dr. Marcelo, então eu tô bem feliz por isso também, porque conheço pessoas que fizeram e que respeitam, né, admiram o médico que ele é. Isso me deixa mais confortável ainda. E então, eu conversando com ela, falei que tinha essa intenção de fazer a cirurgia, e ela me apoiou. Ela disse que achava que era uma ótima ideia, que pra mim ia ser ótimo. Então, na consulta que eu tive com ela, ela me pesou, me mediu e tal, explicou, né, na visão dela como endocrinologista, e as pacientes que já fizeram, as pacientes dela que já fizeram, da satisfação, né, dessas pacientes. E aí ela me apoiou muito e fez um encaminhamento para o Dr. Marcelo, né? Eu disse que eu queria o Dr. Marcelo, e ela realmente é um dos médicos que ela indica, tem esse, tem um de Itajaí, mas eu preferi o Dr. Marcelo por já conhecer através dessas 2 pessoas, como eu falei, que trabalham comigo. E ela me encaminhou para ele. Liguei para sair de lá, do consultório dela, com uma esperança enorme, né? Liguei para a secretária do Dr. Marcelo e consegui agendar para o dia 30 de abril a consulta em Blumenau. Fui consultar com ele, e aí ele me explicou, me pesou, me mediu, explicou tudo certinho, o que era a cirurgia, como que acontecia. Ficamos assim conversando 1 hora no consultório, eu, ele e a minha mãe entrou junto. Então, ele me incentivou, assim, né, disse que, assim, que pra mim seria uma boa indicação e tal, mas tem todos os processos aí em diante. Então, no dia 30, quando eu fui no consultório dele, aí ele me passou, como o meu plano é Unimed, então eu tinha que fazer o preenchimento de 3 laudos: a minha endocrinologista, a nutricionista e a psicóloga. Ele por ter uma clínica, né, até vou colocar o nome da clínica embaixo para vocês ter um e-mail da clínica, se vocês quiserem consultar. O e-mail para tirar algumas dúvidas é bem completo. Então a clínica é a Gobar Fagundes, né? E ele me disse que a Unimed tem psicólogos e nutricionistas pela Unimed, eu podia consultar aqui na minha cidade.
mas que ele preferiria que fosse com a equipe dele, porque tem uma equipe junto com ele e que já trata certinho sobre o assunto. Então, eu paguei, e elas não são credenciadas à Unimed, então eu paguei consultas para elas, né, para a doutora Cátia e a doutora Mariana, para ter o acompanhamento e o laudo delas. Até aí, tudo tranquilo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de lá, e daí ele me deu também, né, uma série de exames para fazer, né, que eu vou explicar para vocês pouco a pouco, assim, o que foi pedido por ele. Me mandou por e-mail uma apostila, onde que eu tinha que ler essa apostila, e agora, hoje, dia 16, eu tô indo a Blumenau novamente para consultar com ele a última vez, e o anestesista, e eu tenho que levar um questionário para ele, através dessa apostila que eu li, e se ficou alguma dúvida, se eu respondi alguma coisa errada, ele vai sanar essas dúvidas. É o método dele, eu acho bem interessante. Tô com um caderninho aqui, com um monte de perguntas, né, pra fazer com ele hoje. Então, deixa eu voltar pro foco. Daí ele me pediu os 3 laudos, me pediu uma série de exames, me pediu também, me deu um termo de ciência para assinar, me deu, a endoscopia foi ele que fez, ele preferia que ele mesmo fizesse, então eu fiz com ele lá também. Assim, nunca tinha feito endoscopia, tava apavorada, né? Eu já fiz a cirurgia da vesícula e não estava tão preocupada com a cirurgia bariátrica quanto com a endoscopia, mas passou, correu tudo bem, e foi só uma coisa da minha cabeça mesmo, porque é aquela coisa do desconhecido, a gente tem medo porque a gente não conhece e só ouve falar. Então uns dizem que foi horrível, outros dizem que foi tranquilo, então tu fica naquela, mas passou também. Então eu saí de lá, do consultório, com todos esses papéis, voltei a Brusque, fui atrás da minha endocrinologista, ela já preencheu o laudo. No dia lá no consultório mesmo, já marquei consulta com a nutricionista e a psicóloga para retornar lá em Blumenau. E nesse meio tempo eu comecei a correr atrás dos exames, né? Então já marquei raio-x e ultrassom do abdômen total, marquei exames de sangue, que são vários que ele pede, marquei, o que mais que ele pediu aqui? Avaliação pulmonar, avaliação cardiológica, e aí fui marcando tudo, e assim, graças a Deus tinha tudo próximo, assim, as datas, sabe? Então eu não tive problema com isso. Deixa eu pegar aqui. Então, no mesmo dia que eu marquei